Olá, sou o professor Rafael Vasconcelos, sou professor da matéria Fundamentos Teóricos da Administração e Rotinas Organizacionais. Nós estamos falando sobre todas as rotinas organizacionais, falamos quais são os fundamentos da administração, falamos um pouquinho sobre o que é organização, o que é estrutura organizacional, e na aula passada nós falamos sobre departamentos. O que seja departamentos? Departamentos nada mais é do que uma divisão de área, né? E setorial, né? É uma área setorial. Como eu divido a estrutura também da minha organização. Eu coloquei aqui 5 tipos de departamentos que nós estudamos e coloquei um exercício. Nós falamos sobre departamentos por clientes. O que é departamento clientes? São ligados às pessoas. Quem está indo comprar? Os clientes não são iguais, então elas são diferentes. Então, por exemplo, crianças são clientes diferentes de adultos e idosos. Então, nesse caso aqui, é departamentos por clientes. Departamentalização por produtos e serviços, ou seja, o que esses clientes estão procurando. Então posso dividir por isso, por exemplo, açougue, limpeza, frutas. Nesse caso aqui é departamentos por serviços e produtos. Terceiro, qual é o terceiro? Departamentalização por geográfica ou territorial, ou seja, em que área ela está, né? Ela pode ser dividida, né, por região, por questão geográfica, localização. Por exemplo, botei aqui, ó, exemplo, região sul, norte e nordeste. Perceba que está dividido em áreas diferentes. Então, nesse caso, são departamentalização geográfica. Os processos, departamentos de processos, são ações em si, né? Como você vai fazer um produto. Por exemplo, botei aqui, ó, pintura, funilaria, polimento. São departamentos por processo, ou seja, esse produto vai passar por vários pontos da empresa, né, da organização. Então são processos diferentes. Então, departamento por processo. E por último, projetos são ações que a organização faz. Por exemplo, uma ação de publicidade, né? Campanha da C&A, campanha da Oi e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre identidade organizacional. O que seja identidade organizacional? Identidade organizacional nada mais é o que identifica a organização. O que dá a cara da organização. Ela precisa de uma cara, ela precisa de uma identidade, precisa de um direcionamento. Os clientes precisam olhar para a empresa ou organização, entender qual o sentido dela. Isso nós chamamos de identidade. Baseado em quê? Na visão, na missão, no objetivo, nas metas, nos valores. E tudo isso contribui para definir a identidade organizacional ou identidade corporativa, como alguns autores falam. Qual é a identidade organizacional? Qual a identidade corporativa? Então vamos falar sobre alguns deles, tá certo? 3 especificamente. Qual é a sua missão, qual é a visão e qual é os seus valores. O que seja missão? Missão, na verdade, é o que a empresa, qual é a razão dela existir? Por que ela está lá? Por que ela foi criada? Qual o sentido em si da sua existência? O que ela se torna diferente, né? O que é realmente, qual é o ideal dele? Toda empresa ela tem um sentido, ela tem uma ideia, ela tem algo inspirador, ela tem uma responsabilidade perante a sociedade, né? Ela traz alguma coisa de benefício para a sociedade. Toda organização tem algo a servir, né? Então essa é a ideia de servir, a ideia da razão de existir, a sua contribuição, ela tem que estar esclarecida na missão da empresa. Então algumas perguntas são importantes para você entender o que seja a missão da empresa. Por que a empresa existe? Por que ela existe? Por que ela está lá? Por quem ela quer ajudar? Ou o que ela pretende fazer com isso? São perguntas importantes para você entender e identificar a missão da empresa.
Eu dei um exemplo aqui do Facebook. Qual é a missão do Facebook? Olha lá, é dar às pessoas o poder de compartilhar e fazer o mundo um lugar mais aberto e conectado. Muito legal, né? Ou seja, por que ela existe, né? Ela entende que ela está lá para fazer isso, né? Para compartilhar isso de forma virtual. Essa é a missão. O que seja a visão? A visão de uma empresa. A visão de uma empresa já está ligado a algo até sonhador, algo grandioso. Não tem nada a ver com meta, ou seja, meta é algo prático. Está ligado muito ao curto prazo, ao que eu quero alcançar de forma prática. Mas a visão está ligada ao sonho, a ideia de longo prazo, alguns anos. Talvez não seja tão imaginário, mas algo talvez que seja bem grandioso. Então essa ideia de visão é a ideia que a empresa precisa identificar para poder trabalhar. Para você ter uma ideia de olhar, esse é o nosso alvo, essa é a nossa ideia para esse ponto que nós estamos alcançando. Todo o nosso trabalho vai para isso. Então, algumas perguntas para você identificar qual é a visão. Por exemplo, você quer ser o maior do Brasil, do mundo, o mais conhecido? O que possui mais esse prêmio? Qual o sonho que você tem? Né? O que você quer compartilhar isso com as pessoas? Então, a ideia do sonho, a visão, a ideia onde eu quero chegar. Por exemplo, a Alcor, que é uma empresa de chocolate, né, de alimentício, ela tem uma visão. Qual é a visão? É ser a empresa número 1 de guloseimas e biscoitos da América Latina e consolidar a participação no mercado internacional. Perceba, ela não é ainda isso, tá bom? Mas ela tem esse como objetivo, com seu sonho. Então ela coloca isso como uma visão. Por último, nós temos os valores. O que seja valores? Tem gente que confunde missão, visão e valores. Nesse caso, valores são princípios, algo que ela leva a sério e é inquestionável. Né? Ou seja, todo funcionário, todo cliente tem que estar motivado a ter esses valores dentro da empresa, algo que não pode, por exemplo, sustentabilidade, relacionamentos com clientes, né? Com as suas responsabilidades sociais. Então, o valor é algo inquestionável, são princípios, algo que algo interno dentro da empresa para que realmente possa ser ativo dentro do mercado, ou filosofias, né, que ser levadas a atitudes e ações. Por exemplo, para você entender melhor, algumas perguntas. Quais são as nossas responsabilidades perante a sociedade? Como trataremos nossos clientes? Como o funcionário deve se comportar? Como é que a empresa faz seus negócios? Será que existe um parâmetro para isso? Quais são as crenças e convicções éticas da empresa? Então, está muito levado a valores e éticas da empresa. Por exemplo, dei um exemplo aqui da Avon. A Avon ela tem alguns princípios. Olha lá: confiança, respeito, crença, humildade, integridade. Por exemplo, algumas empresas têm outro, por exemplo, Vale, sustentabilidade, e assim vai. São valores, algo que ela leva a sério com relação a isso. Vou deixar um exercício para vocês. Quero que vocês façam uma pesquisa na internet de qualquer organização e vocês possam identificar qual é a missão, qual é a visão e o valor. Faça uma pesquisa isso aí, ok? Valeu e até a próxima!